Pode passar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o registro individual? Então, vamos lá. Qual seria o caminho para a gente percorrer? Então, a gente tem lá no campo esquerdo, no campo azul, do lado esquerdo, diário de classe, clicamos lá, registro individual. Vai aparecer uma lista de crianças em ordem alfabética e a sugestão da data do registro, para se clicar no dia referente ao registro daquela criança e também a seleção daquela criança para se fazer o registro. Vamos ver como isso vai acontecer? Pode passar. Então, vocês estão vendo aí. Tem o quadro azul à esquerda, tem a lista do nome das crianças, que geralmente está em ordem alfabética. Aí aparece um cabeçalho com os dados gerais dessa criança e aí um campo para você fazer esse registro individual. Como que deve ser esse registro? De alguma coisa, um recorte do dia que aconteceu que você acreditou ser importante, quer para a elaboração do teu diário de bordo, do teu planejamento ou do teu replanejamento, quer seja um elemento de aprendizagem das crianças, daquela criança específica. Aí você vai selecionar o botão cadastrar, vai aparecer uma mensagem em verde, que foi cadastrado com sucesso, e aí você pode clicar em próximo, que vai aparecer a próxima criança, vai te dar a oportunidade de clicar numa próxima criança para você registrar algo que tenha acontecido de relevante. A periodicidade disso, obviamente que você não vai registrar de todas as crianças todos os dias, né? São recortes do que vai acontecendo, de importante, do que o teu olhar acreditou ser relevante para o registro individual daquela criança específica. Caso o registro não estiver contento, você achou que não ficou bacana, você pode clicar na lixeirinha que vai deletar o registro. Nesse campo, você também pode se valer de pequenos vídeos, de imagens, né? Talvez eles até complementem esse teu registro escrito, ok? Pode passar. Só um minutinho, Débora. Deixa eu só retomar a questão do registro individual. O registro individual é importante durante todo o ano. Então, quando a gente pensa no registro individual, ele vai qualificar nossas ações diárias, porque uma vez que você está fazendo a escuta dessa criança, você está fazendo esse recorte, fazendo essa anotação desse registro individual de cada um, você também sabe como qualificar o que você observou dentro dessas observações diárias para poder estar fazendo a escrita no diário de bordo. O registro individual, nós fizemos uma seleção, uma listinha de coisas para estar lembrando ao professor o que pode estar ajudando ele a escrever, né? Então, o que ele pode estar escrevendo nos meses iniciais, quando a criança chega na escola lá no mês de fevereiro, o que a gente pode estar escrevendo no mês de março. Então, são lembretes. Você só pode escrever sobre aquilo que nós colocamos? Não, porque é uma sugestão, né? Então, eu não sei por onde começar. Então, ali a gente dá o pontapé inicial. A gente te fala, olha, lembre disso. Então, primeiro mês, a gente está pensando lá no acolhimento, nas adaptações, em não receber essa comunidade, essa criança. O que eu escrevi? Como que essa criança chegou para mim? Né? Quais são as interações que ele faz ali nos primeiros dias dele? Por quê? Se a gente não registra esse dia a dia da criança na unidade, quando a gente vai lá para o relatório de acompanhamento, que é lá no meio do ano, a gente pensar nos meses de julho e dezembro, a gente não tem dados para falar dessa criança. Uma vez que a gente qualificou esse registro, que às vezes lá no mês de fevereiro começou a ser escrito, porque ele vai, é como se fosse apontamentos. A gente não pede um registro qualificado aqui do registro individual, uma escrita perfeita, mas não, são apontamentos daquela criança, alguma coisa que você colocou como importante, que você observou, que você acha que vale a pena estar escrevendo sobre ele. Esses registros individuais vão qualificar a sua escrita no relatório de acompanhamento. E aí, por isso que a gente fala que o SGP não veio para ser mais um trabalho, né? Mais uma coisa para você fazer burocrático.
Porque o que você escreve aqui no registro individual, ele vai refletir lá no relatório de acompanhamento das aprendizagens que a gente vai estar falando mais para frente. É só para vocês terem esse ponto marcado. Então, o registro individual está aqui, a gente está falando sobre ele, mas ele vai refletir lá no meio do ano. Então, eu escrevi aqui sobre o acolhimento. Quando eu chego lá no relatório, já está escrito sobre o acolhimento dessa criança, como foi a participação da família, como foi a interação que ele fez. Quando eu estou lá no relatório das aprendizagens, eu releio tudo aquilo, quando eu clico no nome da criança, eu tenho ali o percurso da criança nesse primeiro semestre praticamente todo escrito. E o que eu vou fazer? Eu vou editar, eu vou colocar uma foto que eu acho que seja mais qualificada, eu vou fazer uma escrita melhor, porque isso vai ser apresentado para a família. Né? Então, a intenção é uma coisa está conversando com a outra. É uma coisa que você começou, fez um registro lá no início do ano, ele refletir para você durante todo o período que a criança está. É um histórico da vida dela. Então, você tem ali historicizado todo o percurso da criança. Então, o quanto que isso vai qualificar os nossos registros de acompanhamento da aprendizagem? Que a gente sabe que é um outro apontamento que está lá na normativa de registro e que a gente sabe também que é uma dificuldade ainda da rede fazer o registro dos acompanhamentos das aprendizagens. Então, quando a gente começa a qualificar esse registro individual, como a Débora falou, não é diariamente, eu não vou escrever dos 35 diariamente, mas eu vou escolher ali, por semana, eu vou escrever sobre 5. Quando chegar no final do mês, eu vou ter escrito de todas as crianças. O mês vai ter pelo menos um registro de cada criança. 2 registros, né? Que a gente pede para escrever de 15 em 15 dias. Então, eu vou ter 2 registros, pelo menos, de cada criança. Então, você não vai ter as coisas perdidas, porque é muito difícil a gente lembrar de todo o percurso de todas as crianças sem ter feito um registro sobre eles. Exatamente. Agora, vamos pensar um pouquinho em como que a gente vai fazer o registro individual para aquelas crianças que estão em atendimento remoto. Então, todas aquelas informações referente à busca ativa que vocês já estão fazendo na unidade, deverão ser inseridas ali no registro individual. Então, aqui a gente traz algumas sugestões, tá? A gente sabe que cada unidade se organiza de uma forma, mas o que a gente traz aqui são possibilidades para vocês pensarem lá nos horários coletivos, juntos, professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, tá? Então, coloquem o dia do contato com a família ou com o responsável. Qual profissional fez esse contato com a família ou o responsável, né? Foi a coordenadora, foi o coordenador, foi o professor da sala, foi o ATE da unidade, né? Então, é importante vocês dizerem quem conversou com essa família e com esse responsável. Com quem que ele conversou? Foi com o pai? Foi com a mãe? Foi com um avô, uma avó, um tio, uma tia? A pessoa que está cuidando dessa criança? Então, é importante também ter isso no registro. Faça uma breve descrição da conversa e peça, dentro das possibilidades da família, uma breve descrição da rotina dessa criança em casa. Que horas ela costuma acordar? E não pensando numa conversa julgadora, mas pensando numa conversa acolhedora, né? Que horas essa criança está acordando, que horas ela está indo dormir, né? Se ela está conseguindo se alimentar direito, do que ela gosta de brincar. Será que as atividades que estão sendo propostas nas diversas redes sociais e no Classroom, será que elas estão sendo vistas? Né? Quais atividades quais propostas essa criança tem se identificado mais? Enfim. Qual que é a sugestão? Dialoguem nos horários coletivos e elaborem um pequeno roteiro para que essa conversa, né, entre a unidade, entre a pessoa da unidade e entre a família e o responsável seja o mais cordial e acolhedora possível, tá bom? Atendendo às especificidades de cada família. É importante, né, a gente aproveitar também. A gente está falando do SGP, né? Mas quando a gente fala da busca ativa, de ter esse contato com a família, é importante a gente aproveitar esse momento também para aprofundar as relações, né? Isso. O quanto é importante a gente ter essa relação com a família mais próxima.
A pandemia acabou trazendo isso para a unidade, algumas unidades tiveram que correr atrás desse prejuízo que a gente fala, né? Quem não era tão próximo às famílias, ou a família não era tão próxima à escola, se sentiram obrigados a estar estreitando essa relação. Então, é importante que a gente aproveite para estreitar e aprofundar essa relação e não se distanciar, né? Então, mesmo agora, a gente com metade remota, outra parte presencial, aproveitar dessas oportunidades para estar trazendo a família ainda mais para a unidade, né? Então, esse roteiro que a gente coloca sempre como sugestão, é uma oportunidade de quê? De estar fazendo essa aproximação com a família, a escola e a família, que é tão falado, que é tão evidenciado, mas que muitas vezes não acontece. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos para estar fazendo com que isso venha realmente acontecer. Exatamente. Pode passar. E para aquelas crianças que estão em atendimento presencial? As escritas no relatório individual vão ser as mesmas que sempre aconteceram a partir de uma orientação, né, diante do que está escrito na orientação normativa de registros. Então, é exatamente isso que a gente traz aqui, né, que é o que está ali na página 59. O registro individual, que depois, como disse a Matilde, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, né? Esse registro individual que vai alimentar o relatório, a escrita do relatório individual, ele apresenta um recorte do percurso vivenciado por cada criança, suas descobertas, seus questionamentos, as suas hipóteses, os seus avanços, as suas dificuldades, as interações, né? Então, tudo isso vai compor o relatório individual, né? O registro individual destas crianças. O professor, a professora faz um recorte do dia, dentro dessas possibilidades, vai lá, seleciona a criança, o dia e faz o registro. Pode compor esse registro com uma imagem, pode compor esse registro com um pequeno vídeo, enfim, ele vai ser um apoio para a nossa memória, né? E ali é interessante que a gente faça isso de forma sistemática, né, a partir de uma observação atenta a tudo aquilo que as crianças fazem, dizem, se expressam ao longo das vivências, e que nesse registro individual contenha também um breve relato do contexto do que aconteceu, né, do contexto da brincadeira. Né, do que foi elaborado e que, diante de determinada proposta, algumas crianças se colocaram em diálogo e conversaram sobre, e aí você tem o disparador. Ou quando vocês perceberem que, antes daquela proposta, a criança não sabia de algo, mas depois do que foi trabalhado, do que foi desenvolvido, do que foi dialogado ao longo de uma semana, ela conseguiu aprender sobre. Né? Pode ser em relação a determinada convivência, pode ser em relação, por exemplo, às regras de uma brincadeira, né? Ou a subversão das regras dessa brincadeira, né? Enfim, o olhar atento do educador vai compor esse registro de forma cada vez mais qualificada, tá? Pode passar. Muito bem. Vamos falar agora do relatório de acompanhamento das aprendizagens, né? Como será feito? Primeiro que, apesar da gente de ser um pouco contraditório, a gente falar de relatório de acompanhamento das aprendizagens das crianças que estão em remoto, é o nome como está no SGP, tá? É o nome como vai se apresentar no SGP, tá? Então, nós vamos conversar agora sobre algumas possibilidades de escrita. Neste ponto, a assessora Eliana Bering conversou com a gente para trazer, né, essas possibilidades para que o que está acontecendo na realidade, né, lá no nosso dia a dia das unidades, seja conversado com as famílias, tá? Então, no relatório de acompanhamento das aprendizagens, nós temos o registro do percurso da turma e o registro individual, certo? Vamos começar conversando sobre o registro do percurso da turma.
Esse registro, ele deve conter o percurso do semestre, o que foi vivido na unidade, o que foi vivido por cada turma, por cada agrupamento, em relação tanto ao trabalho presencial, como em relação à organização do trabalho remoto nas respectivas unidades. É uma descrição do que foi acontecendo ao longo do semestre, com algumas reflexões, com reflexões deste educador, até mesmo da coordenação pedagógica, tudo isso vai fazer parte da construção dessa escrita. Vamos para um exemplo prático para a gente ter um pouco mais de clareza do que a gente pode escrever? Então, vamos pensar a partir de uma cena, tá? Então, nós temos a professora do infantil 2A está em teletrabalho. A professora do infantil 1A está atendendo presencialmente as crianças e está em turma mista. Algumas crianças do infantil 2A e algumas crianças do infantil 1A. O planejamento remoto, das propostas remotas a serem postadas no Google Sala de Aula, foi organizado com a coordenação para que isso aconteça entre as 4 professoras. A do infantil A, manhã intermediário, e a do infantil 2A, manhã intermediário. Tá? Então, conseguiram visualizar essa possibilidade? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente indica como sugestão é declarar qual é o objetivo da escrita desse relatório do percurso da turma, tá? Então, é muito importante vocês conversarem nos seus horários coletivos para estabelecer o porquê, né? Qual é a minha intencionalidade quando eu escrevo um relatório para que as famílias possam ler este relatório, tá? Então, a gente começou numa sugestão aqui. Este relatório tem por objetivo apresentarmos às famílias irresponsáveis o retrato das organizações realizadas na nossa unidade, tanto de maneira remota como no trabalho presencial com seus filhos e filhas. É uma sugestão. Na sequência, vocês precisariam descrever o que está acontecendo com aquele agrupamento, para que os pais compreendam essa situação pedagógica que foi estabelecida ali. Então, é importante vocês dizerem que uma das professoras está em trabalho, de acordo com um decreto, né? É importante vocês dizerem com quais professoras aquelas crianças estão em atendimento presencial, né? Como que isso foi composta, quais são as crianças da turma do infantil 2, quais são as crianças do infantil 1. Contextualizem este atendimento, tá? É importante as famílias saberem exatamente com quem os seus filhos e filhas estão ficando. Depois, vocês podem falar sobre as intencionalidades. Então, olha ali. Neste primeiro semestre, as nossas intenções estavam relacionadas a e podem trazer aqueles elementos que vocês colocaram na escrita da carta de intenções de vocês. E aí esclareçam. Diante das nossas intenções e do contexto em que vivemos, conseguimos materializar algumas dessas ações. Quais? Né? Então, a gente já começa a conversar com as famílias na coerência que o nosso planejamento tem, na intencionalidade que esse nosso planejamento estabelece no trabalho com as crianças. Aí vocês, caso queiram, possam descrever como foram os meses iniciais do atendimento presencial. Como que vocês conseguiram trabalhar, como vocês se organizaram para trabalhar dentro de uma perspectiva que precisou ser reinventada. Coloquem ali as suas dificuldades, né? O que deu certo, o que não deu certo e que precisou ser revisto. Né? Nós não temos as respostas assertivas para tudo, né? Nós vivemos algo inédito. Isso é importante estar ali no relatório. Depois, ao longo dos meses, como foi essa exploração dos diferentes espaços da unidade de maneira a respeitar o distanciamento necessário?
né? Como que foram feitas as intervenções? Como que foi trabalhado isso com a turminha, com as crianças ali, né? Então, estamos começando a dar corpo para esse relatório, para esse percurso coletivo. O que mais foi trabalhado? Né? Quais outras propostas foram trabalhadas naquele cotidiano? Pode passar. Depois, para que as propostas fossem postadas diariamente lá no Google Sala de Aula, como que a coordenação pedagógica organizou a unidade? É importante que essas famílias saibam de todo esse processo, né? Nós estamos historicizando o que foi acontecendo ao longo do semestre, né? Para as famílias terem clareza de tudo que foi pensado, de tudo que foi elaborado, para garantir ali aquela postagem diária no Google Sala de Aula. Falem sobre as reuniões que vocês foram fazendo para refletir sobre essas propostas e como essas propostas estavam aproximando as famílias, os responsáveis, dos educadores, ou se não estavam e precisaram acontecer novas discussões ali, né? Como foi essa interação nas plataformas escolhidas pelas unidades? Né? Façam agradecimentos pela participação. Aqueles que não participaram, incentivem a participação na escrita desse relatório, né? Então, olha só, descrevam as facilidades e dificuldades de se realizar esses contatos com as famílias, aqueles que estão em atendimento remoto. Falem da importância da manutenção desse contato, né? Por que é importante a gente saber onde estão as nossas crianças, né? Também seria interessante vocês falarem quais são os objetivos de vocês diante das propostas remotas enviadas para as famílias, né? Como vocês pensaram? Quais objetivos, quais critérios vocês estabeleceram, né, para elencar uma boa proposta remota? E uma outra frente que é interessante estar ali descrita no relatório é a buscativa, né? Como esse projeto está relacionado com a importância de saber onde estão as nossas crianças, qual é a rotina delas em casa, com quem eles ou elas estão convivendo, né? Então, cada unidade estabeleceu ali o seu critério, estabeleceu o seu projeto de buscativa, né? E aqui é importante a gente destacar, né, que não cabe um relatório único para toda a unidade. Por quê? Lembram-se que nós partimos de uma determinada situação? Então, pode ser que esse relatório contenha algumas partes que são coletivas, como, por exemplo, a descrição de como foi o projeto da busca ativa organizado pela direção e pela coordenação. Isso pode ser único, mas a vivência de cada agrupamento é característica daquela turma, tá? Então, lembrando, né, esse relatório deverá ser construído de acordo com a realidade de cada unidade e não cabe um relatório único para todas as turmas. Mas é importante atentarmos para as especificidades da turma, tá? E algumas conexões com os princípios estabelecidos no projeto político-pedagógico, tá bom? Pode continuar. Agora a gente vai falar sobre o percurso individual, né? Então a gente tem lá o percurso coletivo da turma. Agora vamos falar sobre o percurso individual. São as mesmas orientações que a gente fez para o registro individual. Débora, só um minutinho. Pois não. Estão perguntando se vai estar disponível os slides, sim, e aí vocês vão ter esse exemplo que a Débora está colocando aqui para vocês, que a gente pensou. Mas é importante, mais uma vez, falar, né? Não é um modelo, é uma sugestão de escrita, só para não sair do nada, para não se falar, a gente não sabe como iniciar essa escrita, então é uma sugestão de escrita. A unidade vai
trabalhar em cima disso, vai pensar o que fica mais próximo da sua realidade, o que tem, o que é importante do que vocês fizeram ali, que apareça. De repente, a Débora não citou alguma coisa que aconteceu na sua unidade, e é importante aparecer no relatório. Então, aqui, quando a gente fala não é um modelo, é exatamente por isso, que aqui a gente está dando um exemplo de como pode ser uma escrita, só que você vai colocar as coisas que estão acontecendo aí na sua unidade, tá bom? Perfeito, é isso mesmo. Então, o percurso individual são todas as discussões, a gente colocou aqui, né, a mesma página da orientação normativa que fala sobre o percurso individual para que os slides pudessem ter uma lógica, né, uma sequência coerente, tá? Pode passar. Nesse percurso individual das crianças que estão em atendimento remoto, voltamos às mesmas orientações descritas lá quando a gente conversou sobre o registro individual, né? Deve ser elaborado e construído a partir do diálogo com as famílias e responsáveis. Cabe à coordenação pedagógica estabelecer em reuniões coletivas alguns critérios que vão balizar essas conversas, né, com estas famílias, com estes responsáveis. Incluir também, é importante incluir a percepção dos pais em relação ao desenvolvimento, à aprendizagem, à sociabilidade. Pode ser que um pai converse com você, olha, você acredita que antes ele não estava fazendo determinada coisa e agora tá? Né? Então, todas essas percepções têm que estar ali quando a gente faz o registro individual, né, para que esse percurso seja estabelecido, tá bom? Aí tem uma pergunta aqui, Débora. A Isabela Alves pergunta assim: como saber as especificidades da turma que está no remoto? Só através do diálogo. Os horários coletivos, tem que ser o tempo todo feito uma intervenção com o CP, com os professores. Então, o horário coletivo tem que estar acontecendo, os horários individuais dentro da unidade, tem que ter uma conversa com os professores que estão tanto no remoto quanto no presencial. É o diálogo constantemente, não tem outra forma, né? Não tem como adivinhar o que está acontecendo lá na unidade se eu estou em casa, se alguém não te contar, ou alguém te falar do que está acontecendo. Então, é o registro de quem está lá na unidade, junto com o registro de quem está em casa, que vai compor esse percurso dessas turmas, né? Então, o CP tem que estar fazendo um planejamento aí de estudo, de acompanhamento, baseando-se nisso, né? Que o professor que está trabalhando de forma remota seja garantido a ele saber o que está acontecendo dentro da unidade. Então, tem que ter essa conversa, sim, com ambas as partes para estar formando esse registro. Isso. E as especificidades do que acontece com aquela família, com aquela criança, vão estar no registro individual. O modo como a escola se organizou para fazer a buscativa é o que vai estar no percurso da turma, tá bom? Isso, vamos passar para frente. E é o que a Débora falou, né? A buscativa que vai mostrar o que está acontecendo com essa criança em casa. Isso. Né? Então, é esse diálogo. Então, com os professores dentro da unidade, junto com o CP, equipe gestora, ali nos horários coletivos, e o trabalho dessa buscativa que vai falar onde essa criança está e o que está fazendo. É esse contato diário aí que vai mostrar o que essa criança faz. Perfeito, exatamente. Né? A partir do dia 1º de junho, no SGP, vamos ter, lá naquele componente do quadro azul à esquerda, vamos ter o componente fechamento. E quando você clicar em fechamento, vai aparecer o relatório de acompanhamento das aprendizagens, tá? Então, qual que é a proposta? Vocês vão elaborar o relatório, né, o percurso da turma, tá? E vocês vão digitar uma vez. A partir do momento em que você registra uma vez e cadastra, esse relatório vai ser gerado para todas as crianças. Tá? Então, vamos lá.
Então, a partir do dia 1º de junho, lá no componente azul fechamento, relatório de acompanhamento das aprendizagens, no item, no campo, percurso da turma, você vai escrever uma única vez e aquele relatório vai ser gerado para todas as crianças, tá? No campo, percurso individual, todos os registros que você fez naquele campo registro individual, eles vão ser migrados para o relatório individual. Vocês não vão precisar fazer 2 registros diferentes, ou ir lá, olhar no relatório individual, no registro individual, e fazer um novo texto. Não. Todos os registros que estiverem lá no registro individual, que vocês foram fazendo ao longo dos meses, né, ao longo das quinzenas daquelas crianças, eles vão migrar automaticamente para o relatório de acompanhamento das aprendizagens, percurso individual, tá? E você só vai precisar fazer algumas edições ali, né, para dar um pouquinho de coerência, para fazer algumas contextualizações, né? O papel da gente ali naquele registro é deixá-lo, né, agradável para a leitura desse familiar e desse responsável. Então, algumas edições podem ser feitas, tá bom? E depois que você terminar essa edição, tá, de cada percurso individual, caso o familiar quiser o registro físico desse relatório, você vai poder clicar no botão imprimir e que vai aparecer a escrita já da criança, com os dados dela no cabeçalho, depois o percurso coletivo da turma e depois o percurso individual daquela criança. Tá certo? Na impressão já vai sair assim. E também vai sair os dados relativos à frequência e um campo de observações, que caso vocês queiram colocar, como, por exemplo, um parecer da família ali, ou como foi estabelecida essa relação entre a família e a escola, vocês podem fazer esse registro ali. Tá bom? E nessa parte, vocês vão poder colocar as fotos, né, Débora? Então, isso. Entra lá na primeira parte, onde está o percurso coletivo, uma foto, vocês podem qualificar com uma foto, e na segunda parte, que é sobre o acompanhamento individualizado, vocês podem estar colocando 3 fotos de acompanhamento, para justificar as escritas que vocês fizeram ali. É importante, né, lembrar que os pais, estão perguntar aqui no chat, os pais não têm acesso ao SGP, quem tem acesso a esse registro são os professores, a equipe escolar, né, o coordenador pedagógico, que tem acesso. Para o pai ter acesso, você tem que imprimir, e aí ele pode fazer o parecer logo embaixo, porque embaixo tem o parecer da família. Da mesma forma que no relatório físico tinha lá a família podendo fazer a intervenção em cima do que vivenciou, das experiências que foram proporcionadas ao longo do semestre, aqui também eles vão ter essa oportunidade. Só que para eles terem essa oportunidade, é necessário que vocês imprimam e eles façam isso de alguma maneira. Agora, como vocês vão estar fazendo isso neste momento, aí vai ficar a critério da unidade. Vocês vão ver como que vocês vão estar fazendo essa apresentação desse relatório de acompanhamento das aprendizagens. Se vocês vão estar mandando para casa, se vocês vão estar deixando numa caixinha lá do lado de fora na escola, se vocês vão estar chamando a família para estar pegando esses registros individuais para poder depois dar devolutiva para vocês, se vai deixar no Classroom enquanto arquivo. Então, assim, é a critério da unidade como que vocês vão fazer a divulgação, né, desses relatórios. É importante que a família conheça esse percurso, da mesma forma que era importante eles conhecerem quando a gente fazia no presencial, agora da forma virtual também é atribuída a ele a mesma importância, tá? Então, ele tem que estar sendo impresso para que a família possa estar respondendo e vendo ele. Não dá para ser feito, a família não tem visibilidade através do SGP. Isso. O recurso das fotos, nesse primeiro semestre, ele ainda não está disponível. Está só a escrita do relatório mesmo. Mas para o segundo semestre, né, Matilde?
provavelmente esse recurso já vai estar disponibilizado e a gente vai conseguir, né, ter um relatório de acompanhamento das aprendizagens cada vez mais completo, de acordo com o que está na normativa de registro, né? É como a gente vem trazendo desde o início. É aos poucos, né? Em doses, em pequenas pílulas que a gente fala. Então, a gente começa com o relatório, com o diário de bordo, com a escrita e qualificando essa escrita do diário de bordo, juntamente com a devolutiva do CP, ou esse acompanhamento. Então, é meta de nossa acompanhamento. A gente fala o tempo todo de acompanhamento. Não existe como a gente falar de diário de bordo, falar de registro individual, falar de qualificação dos trabalhos das unidades, se a gente não falar de acompanhamento paralelamente. Então, por isso que o tempo todo a gente fica retomando. Então, a mesma coisa. Não dava para despejar todo o SGP de uma vez, única vez na rede. Então, a gente veio lá. Vamos começar pelos registros, vamos colocar o registro individualizado, vamos qualificar esse registro individualizado, vamos fazer com que ele migre lá para o relatório das aprendizagens. Então, vai aos poucos sendo carregado mais coisas que estão ali postas na normativa. Quem não leu a normativa, não teve a oportunidade de sentar lá nos meses entre fevereiro e abril de 2019, quando foi colocado para a gente para fazer o estudo, se você não estava na rede ou se você não teve a oportunidade de estudar junto com a sua CP, pegue a normativa do registro como tarefa, vá ler a normativa do registro, é importante estar lendo, porque tudo que está lá, falando das etapas, da sequência do registro, vão aparecer aos poucos aí no SGP. Então, para você não ser pega de surpresa e falar, achar que, que quem está trazendo a novidade é o SGP, volte lá na normativa de registro, converse com o seu CP, de repente, no horário coletivo, vocês estarem retomando sobre isso, porque aqui no chat estão falando muito sobre a formação, né, em relação ao SGP. E aí eu acho que é importante a formação em relação ao SGP, em questão de conhecer a tecnologia, saber das telas, é importante, mas é importante também conhecer muito bem a normativa, para saber como utilizá-la dentro do SGP. Em relação às formações, só concluir que já passo a palavra para você. Em relação às formações, já está sendo feita pelas DREs, né? A gente sabe que já está começando a acontecer a formação com esses pontos focais das unidades. Então, vocês já vão, os pontos focais vão ser sendo chamados para poder fazer a formação com a DRE, porque a DRE já foi chamado por COTIC, aqui por SME, para fazer a formação, e isso é uma cadeia, vai sendo desencadeado para as DREs estar fazendo com vocês e automaticamente o ponto focal fazer dentro da unidade. Meninas, estamos quase que um pouquinho além do meio, mas o tempo está dando, então eu vou fazer algumas indicações. A vida como ela é, meu cachorro resolveu interagir na hora que estou falando. Então vamos lá, gente. A primeira coisa. A Márcia Andréia pediu para eu pedir desculpas publicamente por ter dito que ela não lia, mas ela escreveu de um jeito que pareceu que era isso, depois ela explicou que ela estava sem acesso. Márcia, desculpa, mas você mesmo reconheceu que a forma que você escreveu pareceu que você não estava lendo e agora você explicou que estava sem acesso. Então que fique claro que ela lê o diário de bordo, que ela dá devolutiva. Várias intervenções aqui pediram uma coisa que eu estou entendendo que é de ordem prática, e no meio da live eu fui conversando com a Matilde para perguntar dos tutoriais. Eu sei que existem tutoriais, como alguém agora que pediu, volta de novo e me explica o caminho. Existem tutoriais sobre isso. Estou pedindo para a Matilde, para a Débora, juntarem todos esses tutoriais e nós vamos colocar isto homeopaticamente. Eu acho que assim, meninas, que a gente abra 10 vídeos, mas em vez de juntar tudo num vídeo só, tutorial para presença, tutorial para acessar os relatórios individuais, tutorial para... Um tutorial para cada um, porque quando a pessoa tiver dúvida específica, ela vai lá naquilo que é específico e às vezes não precisa assistir um vídeo inteiro para uma única informação que ela quer. Matilde, Débora, minha equipe inteira, nós estamos num grupo conversando, interagindo com tudo que vocês estão escrevendo, estão aqui me provocando o tempo inteiro a dizer assim,
O importante é entender que o SGP tem uma dimensão de acompanhamento. A ideia de um registro, para ele, quiçá, virar uma documentação pedagógica um dia, é ele partir do pressuposto que o acompanhamento é diário. Só que se a gente não entender esse princípio balizar, fica tudo parecendo desconexo, sem sentido, mais uma atribuição ou algo que não faz ligação. E eu concordo plenamente. Então, nós, inocentemente, quando decidimos por esta organização, foi para tentar deixar claro de onde saem os princípios que balizam o SGP. E quando a Matilde agora está falando novamente da normativa de registro, e nós estamos insistindo na normativa de registro, que é de 2019, nós estamos dizendo o SGP está assentado na normativa de registro. Se a normativa de registro ainda não é uma realidade na unidade, precisamos voltar, tornar a normativa uma realidade, ou pelo menos compreendida como uma realidade, para depois nós conseguirmos avançar. Senão a gente fica truncado, e eu disse agora há pouco e vou voltar, apesar de algumas pessoas acharem que eu não estou sendo didático, mas vamos lá. Tem duas coisas se sobrepondo. A primeira, a gente resolve com os tutoriais. E o que faltar de tutorial, as meninas se responsabilizarão em criar e fazer. Esta parte, para mim, é a mais fácil, a mais rápida e a mais tranquila. Resolveu. Só que agora tem uma outra, que para mim é a mais séria e a mais difícil, e aí não tem ponto focal que vai resolver, que é quais são os princípios que embasam o movimento de escrita desse SGP. Júlio, qual é esse movimento? Se isto não estiver muito claro para quem está escrevendo e para quem está acompanhando a leitura deles, não fica em pé. Aí parece, literalmente, apenas o cumprimento de uma burocracia. E eu sei que para muitas pessoas é esta dimensão que pesa, é isto que pesa. E de verdade, lembrando quando a Juliana disse que nós todos estamos no mesmo barco, eu não gostaria que quem estivesse comigo no barco, estivesse no barco achando que alguém está fazendo alguém sofrer à toa, ou está fazendo alguém fazer um movimento à toa. Vamos imaginar, gente, que esse barco pode estar para afundar. E eu queria todo mundo ajudando a tirar água de dentro do barco e não achar que tem alguém jogando água dentro do barco. Eu não quero parecer, nós da DA não queremos parecer que nós somos uma equipe que estamos nos movimentando a colocar água dentro do barco. Muito pelo contrário. Nós queremos também tirar a água dentro do barco para esse barco flutuar. Só que isso só é possível de ser feito se nós entendemos por que nós estamos tirando essa água do barco. Ou melhor, por que nós estamos dentro deste barco chamado SGP? Se não fica claro por que nós estamos dentro desse barco chamado SGP, aí a gente fica com essa sensação de que ou eu só estou numa burocracia, cumprindo algo burocrático, e que não faz sentido para mim dentro deste movimento. Meninas, então acho que vocês podem ir para as considerações finais de vocês. A gente se responsabiliza a continuar mediante a compilação de que a Helenice vai fazer. Vamos tentar pôr esses tutoriais e a gente continua a partir do slide que nós pararmos, mas como muita gente já está indicando, são muitas informações, as pessoas já acharam que já tiveram uma overdose de informação, não vai adiantar a gente colocar mais informação neste momento. Não está acabando, Cris. Na verdade, a Helenice colocou aqui, Cris, o link com todos os tutoriais de acesso do SGP. Então, isso que a gente trouxe no PowerPoint, tem os videozinhos, ela já colocou aqui no chat. Depois a gente pode colocar mandar novamente para as unidades, mas ele aparece aqui no chat. E vou contar um segredo para vocês, gente. Eu não sei, acho que a maioria de vocês são mais tecnológicos do que eu não sou, tá?
mas na descrição deste vídeo já está lá o link para acessar esses slides. Então, na verdade, esses slides já estão do domínio de vocês. É só clicar. E agora está no chat aí, para quem tiver um pouquinho mais apressado e quiser já guardar, já está aí no chat, é só recuperar e salvar para vocês terem para utilizar depois. Então, já está o PowerPoint para vocês estarem relembrando, relendo e aprofundando aí no que foi conversado, e aí também já está os tutoriais. Então, uma coisa conversa com a outra, para vocês estarem se aprofundando, e o que não entendeu muito bem, está voltando para poder ter a oportunidade de estar entendendo melhor. Isso mesmo. A gente só finaliza com o próximo slide, dizendo que caso vocês queiram, Débora, eu quero me aprofundar melhor sobre essas tecnologias, como eu posso fazer uma boa foto, como é que eu posso, conhecer melhor a orientação normativa. Então, estão aí os documentos que foram usados para compor essa live. A normativa de registros, o currículo da Cidade de Educação Infantil, o documento Uso da Tecnologia e da Linguagem Midiática na Educação Infantil, e a revista Magistério, o Cris gosta quando a gente fala sigla, TPA, Tecnologias para Aprendizagens. Então, a gente finaliza por aqui. Muito obrigada a todos e todas. Agradeço também a participação de todos e todas, e estamos à disposição. Depois a gente vai estar relendo aqui pelo chat o que foi de pergunta, o que a gente não deu conta de responder. Tem algumas coisas que ainda faltam ser faladas. Provavelmente chamaremos vocês para uma próxima live, para os próximos etapas do SGP e para aprofundamento em algumas coisas que foram pedidas aqui também. Agradeço vocês terem participado. É sempre importante a gente estar escutando o que a rede vem trazendo em relação ao SGP. É em cima disso que a gente pode estar melhorando o acesso a ele, e as escritas também que devem estar contidas dentro dele. Como eu falei, nós iniciamos o SGP com a escuta da rede, de representantes de todos os territórios, e a gente continua fazendo isso cada vez que a gente vai para uma live, ou vai para uma formação dentro das DREs, ou que a gente conversa com os professores, ou que a gente recebe algum e-mail, ou alguém que vem nos procurar para conversar sobre o SGP. Então, eu agradeço a participação e me coloco à disposição para estar continuando essa conversa. Cristiane e Sheila, eu estou lendo, nós estamos lendo vocês falando sobre a presença, não estamos ignorando. Hoje está tendo uma reunião com os supervisores técnicos, junto com o pessoal da secretaria, para sair uma orientação definitiva sobre isso. Então, na verdade, nós não falamos de frequência agora, porque isso ainda não estava fechado, então por isso que não saiu. Os supervisores técnicos estão tendo uma reunião com o pessoal que cuida disto na secretaria, para que daí saia uma orientação precisa sobre isso, para a gente evitar os desencontros de parecer que existe compensação, frequência. Não existe compensação na educação infantil, nós temos uma compreensão sobre isso, porém saiu algo dizendo que seria possível fazer esta compensação, então estão se reunindo para tomar essa decisão. Por isso que nós não tocamos neste assunto. Mas eu falei, acho que é importante dizer, senão as pessoas vão falar, dizem que leem, que prestam atenção e não estão dizendo. Então, nós não falamos sobre isso, porque isso está sendo decidido qual vai ser a melhor orientação, e essa orientação vai por escrito a todo mundo, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado.